Oi pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma leitura, né? Dessa vez da lei número 2405, lei cobrada aqui em Jundiaí, tá bom? No próximo concurso. Mas se você acompanha o canal, você deve ter reparado que nós lançamos duas novas playlists. Uma playlist sobre a lei, né, de proteção dos recursos, aliás, da área da Serra do Japi, né? Toda a lei já foi lida e já está lá, disponível para você conseguir estudar para o concurso. E tem também outra playlist que é do Plano Diretor de Jundiaí. Essa outra playlist eu comecei a fazer quando eu iniciei os estudos para esse concurso. Então, é, é uma leitura mais demorada, porque eu vou parando ponto a ponto, né? Fazendo alguns comentários. No começo tá meio ruinzinho, né? Mas ela vai melhorando. São muitos vídeos, são 70 e poucos vídeos, mas vale muito a pena se você está estudando, principalmente para a vaga de arquiteto, fiscal de posturas, vale a pena. Tá bom? A outra playlist tem 5 vídeos apenas, e essa aqui também promete ser bastante curtinha, então vamos lá. Lei número 2405, de 10 de junho de 1980. O prefeito do município de Jundiaí, estado de São Paulo, de acordo com o que decretou a Câmara Municipal em sessão ordinária, realizada no dia 3 de junho de 1980, promulga a seguinte lei. Título 1. Disposições Gerais. Artigo 1.1. Esta lei disciplina o uso do solo para a proteção das coleções de águas e demais recursos hídricos de interesse do município de Jundiaí. Artigo 1.2. São declaradas áreas de proteção as seguintes: 1. Bacia do rio Jundiaí-Mirim, da barragem de captação até os limites do município e seus afluentes. 2. Bacia do córrego da Estiva ou Japi e afluentes, desde que a captação no bairro do Moisés, desde a captação no bairro do Moisés até suas nascentes na Serra do Japi. 3. As faixas definidas no artigo 2º e sua linha A da Lei Federal 4.771, de 15 de setembro de 1965, e as constantes no artigo 4º do inciso 3 da Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 1979, referentes às margens dos demais cursos d'água do município. Parágrafo único. As áreas de proteção referidas nos incisos 1 e 2 estão caracterizadas na planta anexa, que, rubricada pelo chefe do Executivo, faz parte desta lei. Artigo 1.3. Nas áreas de proteção, os projetos e a execução de urbanização compreendendo os loteamentos, desmembramentos, reagrupamentos, parcelamentos de imóveis rurais, divisão judicial, edificações e obras, bem como a prática de qualquer atividade comercial, industrial, recreativa ou outra, dependerá da aprovação prévia dos órgãos competentes da Prefeitura Municipal e do DAE, Departamento de Águas e Esgotos, sem prejuízo das demais competências estabelecidas na legislação em vigor para outros fins. Parágrafo 1º. As áreas de que trata este artigo poderão ter uso para agropecuária, desde que a. Esta área não comprometa a qualidade das águas contribuintes de mananciais. B. O uso de defensivos agrícolas sejam previamente autorizados e periodicamente reaprovado pela Coordenadoria Municipal de Abastecimento e Agricultura, mediante análise da documentação de que trata o artigo 1.4 e vistoria periódica da atividade. Próxima página. Parágrafo 2º. Nas áreas de proteção, é vedada a implantação sistemática de tratamento de lixo. Parágrafo 3º. A aprovação prévia de que trata o artigo far-se-á segundo a seguinte precedência e competência. A. No DAE,
compete analisar o aspecto de proteção dos recursos hídricos locais. B. A Prefeitura compete analisar o aspecto de respeito às normas locais de urbanização e edificação. Artigo 1.4. O licenciamento das atividades e a realização das obras referidas no artigo 1.3 ficarão sujeitos às seguintes exigências. 1. Destinação e uso da área perfeitamente caracterizados e expressos nos projetos e documentos submetidos à aprovação. 2. Apresentação nos projetos de solução adequada relativamente aos problemas de erosão relacionados com o escoamento das águas. 3. Apresentação nos projetos de solução adequada para coleta, tratamento e destino final dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos produzidos pelas atividades que serão exercidas ou desenvolvidas. Parágrafo 1º. O licenciamento de atividades econômicas e a aprovação de projetos por outros órgãos públicos dependerá sempre de aprovação prévia do DAE, Departamento de Águas e Esgotos, e da Prefeitura, relativamente ao cumprimento das exigências constantes nos incisos 1 a 3 deste artigo. Parágrafo 2º. Nos documentos de aprovação constará obrigatoriamente que o uso da área só será admitido nos termos desta lei. Título 2. Disposições especiais. Artigo 2.1. Nas delimitações de que trata o artigo 1.4, constituem as áreas ou faixas de restrição especial. 1. Os corpos d'água. 2. Faixas de até 100 metros de largura quando a margem estiver gradiente abaixo de 3,2 em 15 e até 33 1/3 metros de largura acima deste, medida na superfície do terreno e contidas dentro dos 600 metros de cada lado das margens, onde a largura entre os pontos mais próximos da represa for menor do que 300 metros. A partir da linha de contorno correspondente ao nível de água máximo dos reservatórios públicos existentes e projetados, do município de Jundiaí e do córrego da Estiva ou Japi, sendo que o reservatório do bairro do Moisés, compreendido apenas o seu contorno constante da planta anexa. 3. A faixa de 20 metros de largura, medida em projeção horizontal a partir dos limites do alvéolo, em cada uma das margens dos rios referidos nos incisos 1 e 2 do artigo 1.2, sendo que o rio Jundiaí Mirim compreende o trecho desde a estrada municipal do Mato Dentro, no bairro do Caxambu, até a divisa com o município de Jarinu. O Ribeirão da Estiva ou Japi, no trecho desde o reservatório do Moisés até a sua nascente na Serra do Japi. Parágrafo 1º. As faixas definidas no artigo 2º, inciso 1, das alíneas A e B da Lei Federal 4.771, de 15 de setembro de 1965, serão consideradas contidas nas faixas exigidas nos incisos 1 e 3 deste artigo para os efeitos desta lei. Parágrafo 2º. As faixas definidas nos incisos 2 e 3 deste artigo, observadas as normas desta lei, poderão ser computadas no cálculo das áreas reservadas para sistema de lazer em urbanização, do tipo urbano ou rural, até um máximo de 80% destas. Os 20% restantes do sistema de recreio serão obrigatoriamente reservados em outro local. Parágrafo 3º. Os demais cursos d'água tributados dos reservatórios públicos existentes e projetados, bem como os afluentes do rio Jundiaí Mirim e do córrego da Estiva ou Japi, deverão ter uma faixa reservada de restrição especial de 10 metros de largura, medida em projeção horizontal a partir dos limites do alvéolo. Artigo 2.2. Ao longo das faixas reservadas conforme disposição do artigo 2.1 e circundando-as nos casos de nova urbanização urbana ou rural, será constituída uma faixa de 15 metros para a via pública. Artigo 2.3. As águas dos mananciais a que se refere o artigo 1.2 desta lei
destinam-se prioritariamente ao abastecimento de água do município de Jundiaí. Parágrafo 1º. As águas poderão ser utilizadas para atividades agrícolas, geração de energia e outros usos, desde que a. Não seja prejudicado o uso de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. Nos reservatórios existentes e projetados no rio Jundiaí-Mirim e no córrego da Estiva ou Japi, bem como em suas faixas de restrição especial, não serão permitidos os seguintes usos e atividades. 1. Pesca industrial, comercial e predatória. 2. Esportes náuticos a motor. 3. Outros que afetem ou possam afetar, direta ou indiretamente, a qualidade das águas. Artigo 2.4. Nas áreas ou faixas de que trata o artigo 2.1, incisos 2 e 3, somente serão permitidos serviços, obras e edificações destinados à proteção dos mananciais, à regularização de vazões, com fins múltiplos, ao controle de cheias e à utilização das águas previstas no artigo 2.3. Artigo 2.5. Nas áreas ou faixas a que se refere os incisos 2 e 3 do artigo 2.1 e seu parágrafo 3º, ficam proibidos o desmatamento, a remoção de cobertura vegetal existente e a movimentação de terra, inclusive empréstimos e bota-fora, a menos que se destinem aos serviços, obras e edificações mencionadas no artigo 2.4. Parágrafo único. O município disporá sobre as formas de incentivo à preservação da cobertura vegetal e especialmente ao reflorestamento nas áreas de proteção de que trata esta lei. Artigo 2.6. Nas áreas ou faixas dos incisos 2 e 3 do artigo 2.1 e seu parágrafo 3º, não são permitidas ampliações de serviços, obras e edificações já existentes, que não se destinem às finalidades estabelecidas no artigo 2.4, bem como a ampliação ou intensificação dos processos produtivos dos estabelecimentos industriais existentes. Título 3. Disposições urbanísticas. Pessoal, se você está gostando da leitura, olha, nós já estamos na metade da lei, dê uma curtida, compartilhe com quem você conhece que está estudando para essa prova, tá bom? Isso ajuda bastante. Disposições urbanísticas. Artigo 3.1. Nas áreas de proteção delimitadas no artigo 1.2, são permitidos, observadas as restrições dessa lei, os seguintes usos. 1. Residencial. 2. Comercial. 3. Para lazer. 4. Recreativo. 5. Agrícola. 6º, para florestamento e reflorestamento. E 7. De serviços. Artigo 3.2. Nas áreas de proteção referidas no artigo 1.2, não será permitida a instalação de qualquer estabelecimento que possua efluente líquido prejudicial à qualidade das coleções de águas existentes. Artigo 3.3. Serão permitidas apenas as indústrias de pequeno porte e não poluidora e que 1. Possua no total até 25 operários. 2. Não possua mais de 250 metros quadrados na área total construída. E, no máximo, até atingir a área de ocupação de 20% da área total do lote. 3. Que não possua efluente líquido industrial. Parágrafo 2º. Será permitida a instalação de padarias para atendimento local, desde que obedecidos os itens 1 e 2 do parágrafo 1º. Artigo 3.4. As urbanizações, edificações e atividades existentes ou exercidas anteriormente a esta lei, nas áreas ou faixas compreendidas da delimitação do artigo 1.2, serão respeitadas desde que não agravem as condições do local e a finalidade específica do artigo 2.3. Artigo 3.5. As indústrias já instaladas e em funcionamento nas áreas de proteção não poderão efetuar ampliações. Artigo 3.6. Nas áreas de proteção delimitadas pelo artigo 1.2 não serão permitidas novas urbanizações.
Parágrafo único. Quando houver interceptor de esgotos nas áreas urbanas por ele drenadas, poderão receber urbanização com índice máximo de 50 habitantes por hectare e com lotes com área mínima de 1.000 metros quadrados e de frente mínima de 20 metros, e sendo a área rural obedecerá à legislação própria. Artigo 3.7. Serão permitidos desmembramentos de lotes no bairro urbano isolado de Ivoturucaia, somente depois de implantado o interceptor de esgotos, desde que as glebas ou lotes desmembrados sejam drenados para o mesmo e tenham área mínima de 1.000 metros quadrados e frente mínima de 20 metros. Artigo 3.8. Poderão ser autorizados desmembramentos de área para atividades de culto religioso, compreendida nos usos permitidos do artigo 3.1, desde que comprovadamente o seu exercício já se desenvolvesse à data da promulgação da Lei 2.660, de 10 de setembro de 1983. Capítulo 4. Disposição final de esgotos. Artigo 4.1. Os sistemas particulares de esgotos existentes na data da publicação desta lei e as novas edificações não ligados ao sistema público deverão ser providos, pelo menos, de fossas sépticas construídas segundo as normas técnicas em vigor, com seus efluentes infiltrados no terreno através de poços absorventes ou irrigação superficial, assegurando-se a proteção do lençol freático. Parágrafo único. Nos projetos de edificações e obras, deverão constar os detalhamentos de fossa séptica ou de outro processo de tratamento, bem como do sistema de infiltração do seu efluente. Artigo 4.2. Nas áreas de proteção delimitadas pelo artigo 1.2, não será permitida a disposição de resíduos sólidos coletados por sistema de limpeza pública e por particulares, bem como do lodo resultante dos processos de tratamento dos sistemas públicos e particulares. Parágrafo 1º. Nas áreas onde não existir sistema público de coleta de lixo. 1. Os resíduos sólidos decorrentes das atividades industriais, comerciais ou de serviços deverão ser removidos para fora da área de proteção definida no artigo 1.2. 2. Os resíduos sólidos decorrentes de atividades residencial, desde que não removidos para fora das áreas de proteção, deverão ser enterrados ou incinerados. Parágrafo 2º. Nas faixas definidas no artigo 2.1, não serão permitidos a disposição e o enterramento de resíduos sólidos. Artigo 4.3. Não será permitida a implantação e o funcionamento de hospitais, sanatórios e congêneres na área de proteção referida no artigo 1.2. Título 5. Disposições de fiscalização, infrações e penalidades. Artigo 5.1. As restrições estabelecidas nesta lei e correspondentes às áreas de proteção a que se referem os artigos 1.2 e 2.1, além da subordinação aos órgãos federais e estaduais próprios, o que lhes concerne, terá fiscalização por parte do DAE, Departamento de Águas e Esgotos, e da Prefeitura, sobre os seguintes aspectos. 1. Condições de passagem e canalização. 2. Condições de coleta, transporte e destino final de esgotos e resíduos. 3. Condições e limites quantitativos de produtos nocivos que poderão ser armazenados sem risco à qualidade dos recursos hídricos. 4. Emprego de defensivos e fertilizantes na prática de atividades agrícolas e de criação de animais, que deverão ser limitados às formas que não contribuam para a deterioração dos recursos hídricos. 5. Exigências a serem cumpridas pelas indústrias existentes ou em construção, e o plano de remanejamento das que não puderem permanecer. 6. Ampliação e aumento de escala de produção dos estabelecimentos industriais. 7. Movimentação de terra. 8. Desmatamento. 9. Uso das coleções de água. 10. Pavimentação e impermeabilização do solo. 11º, uso do solo. 12º, demais atividades que possam vir a interferir na qualidade das coleções de água.
Artigo 5.2. Já estamos terminando a lei, pessoal. Estamos na página 7 de 8, tá bom? Continuando, artigo 5.2. O Executivo Municipal disporá, através de decreto, sobre a regulamentação da fiscalização disposta no artigo 5.1, instituindo meios, formas e condições para sua efetivação. Artigo 5.3. Os infratores das disposições desta lei ficam sujeitos à aplicação das seguintes sanções, sem prejuízo de outras estabelecidas em leis especiais. 1. Advertência com prazo de até 30 dias para regularização da situação nos casos de primeira infração, quando não haja perigo iminente à saúde pública. 2. Multa de 10% a 100% da UF, unidade fiscal do município, por dia, se não efetuada a regularização dentro do prazo fixado pela fiscalização nos seguintes casos. A. Pela execução de arruamento, loteamento, desmembramento, reagrupamento, edificação ou obra, sem aprovação prévia dos órgãos municipais competentes. B. Pela prática de atividades industriais, comerciais, recreativas, agrícolas e de criação de animais, sem aprovação dos órgãos municipais competentes. C. Pela execução de urbanização, edificação ou obra e pela prática de atividades industriais, comerciais, de serviços recreativos, agrícolas e de criação de animais, em desacordo com os termos da aprovação ou com infração das disposições desta lei. 3. Interdição nos casos de iminente perigo à saúde pública e nos casos de não atendimento à determinação da fiscalização. 4. Embargo e demolição de obra ou construção executada sem autorização ou aprovação, ou em desacordo com os projetos aprovados, quando a sua permanência ou manutenção contrariar as disposições dessa lei ou ameaçar a qualidade do meio ambiente, respondendo o infrator pelas despesas a que der causa. Parágrafo 1º. As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pela Prefeitura e pelo DAE, Departamento de Águas e Esgotos, no campo que lhes couber. Parágrafo 2º. As penalidades de interdição, embargo ou demolição poderão ser aplicadas sem prejuízo daquelas objeto dos incisos 1 e 2 deste artigo. Artigo 5.4. Da aplicação das sanções previstas nesta lei, caberá recurso, com efeito meramente devolutivo ao prefeito municipal. Artigo 5.5. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, exceto as contidas nas leis 2.389, de 13 de fevereiro de 1980. Publicada e registrada na Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos da Prefeitura do município de Jundiaí, aos 10 dias do mês de junho de 1980. Pessoal, esta foi a lei, tá bom? Agora, o que eu aconselharia você a fazer? Reduz a velocidade da leitura lá para 75, né, 0.75. Vá acompanhando a leitura e pause naquilo que você achar interessante de fazer a anotação, tá bom? Depois você continua o vídeo de novo e vá fazendo isso até terminar a lei. É uma forma de você estudar, é muito mais rápida, tá bom? Você vai lendo, pausando, fazendo a anotação, dá play de novo. Lê, pausa, faz a anotação, dá play de novo. Você vai ver, é uma forma bem bacana de estudar. Um abraço, tá bom? Não esqueça de curtir, tá? E de compartilhar.